Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo Acerte Aqui Concursos de OAB. E hoje vamos tratar aqui da Lei 11.416 de 2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Então, a lei que vai ser cobrada no concurso do TRE de Pernambuco ou de qualquer outro estado, é uma lei cobrada em concursos de TRT, de TRF, qualquer tribunal organizado pela União vai cobrar essa lei em seu concurso. Então é importante você ter esse conhecimento, ler a lei, que é uma lei pequena, e claro, também resolver os exercícios. E estamos aqui hoje então para resolver justamente questões da banca CESP e da banca FCC sobre o tema, tá bom? Já deixa o seu gostei aí no vídeo, se inscreva no canal, tá certo? E fica até o final que eu tenho dois recados importantes para dar ao final do vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui responder a questão de número 1, que pede para analisar as seguintes assertivas. Assertiva A. As funções comissionadas de natureza gerencial somente podem ser exercidas por servidores com formação superior. Assertiva B. Atividades básicas de apoio operacional são atribuições reservadas aos cargos da carreira de técnico judiciário. C. As funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem vínculo de subordinação e de poder de decisão. E D. Os critérios para o exercício de função comissionada de natureza não gerencial se inserem na discricionariedade administrativa da autoridade responsável pela nomeação. Então, pessoal, vamos aqui analisar cada assertiva. Primeiramente, você vai ter que ter conhecimento dos artigos 3º até o 5º para responder essa questão, tá bom? Mas vamos lá analisar cada assertiva. A assertiva A, pessoal, ela está incorreta. Por quê? Porque ela diz que é como que um requisito indispensável a formação superior para exercer funções comissionadas de natureza gerencial. E, na verdade, essas funções elas serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior, conforme o artigo 5º, parágrafo 2º, que diz: as funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Portanto, a questão está errada, a assertiva está errada, melhor dizendo. A assertiva B igualmente está errada. Por quê? Porque ela inverte as atribuições do técnico judiciário com a do auxiliar judiciário. Por quê? Porque as atribuições de apoio operacional são reservadas para o auxiliar judiciário e não para o técnico. O técnico judiciário ele executa tarefas de suporte técnico e administrativo, conforme o artigo 4º da referida lei, que diz o seguinte: as atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte, tem os incisos 2 e 3. O 2 diz o seguinte: carreira de técnico judiciário, execução de tarefa de suporte técnico e administrativa. E o inciso 3, carreira de auxiliar judiciário, atividades básicas de apoio operacional. Então, como a questão inverteu as atribuições, está por isso incorreto. E, por fim, a assertiva D também está errada. Por quê, pessoal? Porque os critérios para o exercício de função comissionada de natureza não gerencial, eles serão definidos em regulamento e não pela discricionariedade da autoridade, responsável pela nomeação. Conforme o artigo 5º, parágrafo 6, diz o seguinte: os critérios para o exercício de função comissionada de natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento e não pela autoridade nomeante. Portanto, a assertiva D está incorreta. E, por fim, a assertiva certa é claro que a assertiva C, que diz que as funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem o vínculo de subordinação e poder de decisão. É basicamente a transcrição literal da primeira parte do artigo 5º, parágrafo 3º, que diz: consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Portanto, a assertiva C é a correta. Vamos aqui resolver agora a questão número 2. E a questão número 2 é uma questão da banca FCC, foi aplicada em 2015, essa prova, e pede para analisar o seguinte. Ela diz: considere as seguintes atividades: planejamento, organização, elaboração de laudos. Nos termos da Lei 11.416 de 2006, essas atribuições são do cargo de, A. Analista judiciário, B. Técnico judiciário, C. Auxiliar judiciário e D. Auditor. Então, pessoal, como sabemos, essa lei traz basicamente três cargos principais, que é o cargo de analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. Então, você já pode escolher aqui a assertiva D, que fala do auditor, não é isso?
E só lembrando, para ser analista requer pelo menos formação superior, para ser técnico judiciário é necessário formação de nível médio ou curso técnico equivalente, a depender do cargo, depender da função exercida, melhor dizendo, e o cargo de auxiliar judiciário, que requer pelo menos ensino fundamental completo, tá bom? E as atribuições desses cargos, elas são descritas no artigo 4º dessa lei, que diz o seguinte: as atribuições do cargo serão descritas em regulamento, observado o seguinte: carreira de analista judiciário, atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. Então, são basicamente atividades, né, de cunho intelectual. Percebo que só aqui já resolvemos a questão. Por quê? Porque ela cobra as atividades de planejamento, organização e elaboração de laudos. Estão todas aí nas atribuições do analista judiciário. Mas só para completar, vamos aqui ler os demais cargos, né? Carreira de técnico judiciário. Cabe a execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. E carreira de auxiliar judiciário, cabe atividades básicas de apoio operacional, tá certo? Queria também fazer dar uma lida, pessoal, nos parágrafos 1º e 2º, que tratam de algumas denominações interessantes, tá bom? O parágrafo 1º diz o seguinte: os ocupantes de cargo de analista judiciário, área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados, na especialidade de oficial de justiça avaliador federal. Então, veja, o chamado oficial de justiça nada mais é do que um analista que tem essa função externa. Então, veja, não é um cargo assim autônomo. É só uma denominação para o analista que exerce aquela função, tá certo? E, por fim, o parágrafo 2º diz o seguinte: aos ocupantes de cargo de carreira de analista judiciário, área administrativa, e da carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, são conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente, para fins de identificação funcional. Mais uma vez, pessoal, aqui não são cargos autônomos, são denominações atribuídas a um analista e a um técnico que exerce função de segurança, tá bom? Se for analista, receberá a denominação de inspetor, e se for técnico, receberá a denominação de agente de segurança judiciária, o ASJ, tá certo? Então, pessoal, guardem bem esses dispositivos. Vamos agora aqui para a questão de número 3. E a questão 3, ela segue basicamente o mesmo estilo da questão 2, da banca FCC, né? Diz o seguinte: considere os seguintes itens: acesso, progressão funcional e promoção. Nos termos da Lei 11.416, o desenvolvimento dos servidores nos quadros de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante o constante em. Aí dá aqui, né, as opções: 3 apenas, 2 apenas, 1, 2 e 3, 1 e 3 apenas ou 2 e 3 apenas. Então, pessoal, primeiramente, o desenvolvimento do servidor na carreira se dá através do avanço entre padrões e classes. Cada classe contém padrões dentro delas, tá bom? Então, imagine, assim, para ilustrar, imagine que a carreira do servidor é um edifício, certo? Um edifício de, 10 andares. Então, imagine o seguinte: cada andar desse edifício é uma classe. E cada degrau da escada que leva do andar para o outro, cada degrau é uma função, tá certo? Então, o que é que essa lei diz? Essa lei vai dizer que a progressão funcional é o avanço de uma função para outra dentro da mesma classe. Então, seria como você subir as escadas de um mesmo andar. Isso é a progressão funcional. Já a promoção ocorre quando você vai do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. Então, nossa ilustração, a promoção ocorre quando eu saio do último degrau do primeiro andar, por exemplo, e vou para o primeiro degrau do segundo andar. Isso é a promoção, a transferência de uma classe para outra, tá certo? E sobre a progressão funcional e a promoção, a gente encontra o seguinte no artigo 9 da lei em estudo, Diz o seguinte:
O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. Aí, parágrafo 1º. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. E o parágrafo 2º. A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de 1 ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo cumulativamente do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em um curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente pelo órgão, na forma prevista em regulamento. Então, só daqui o último exemplo, né? Imagina aí que o cargo de técnico tem 5 classes, né? A, B, C, D e E, e cada classe tem 6 padrões. Então, quando ele está no padrão 1, vai para o padrão 2 da classe A, isso é uma progressão funcional. Quando ele vai do padrão 5, do padrão 6, que é o último padrão da classe A, e vai para o padrão 7 da classe B, sendo que o padrão 7 é o primeiro padrão da classe B, então isso aí é uma promoção, tá certo? Portanto, a assertiva correta será AE. 2 e 3 apenas estão corretos, progressão funcional e promoção. E o acesso, pessoal? O acesso, ou a chamada ascensão, era uma forma de provimento de cargo que era feita sem concurso público, portanto, era inconstitucional. A grosso modo, significa a passagem de um servidor para um cargo diferente, geralmente superior, de hierarquia superior, ao que ele ocupava antes. Seria, por exemplo, o seguinte: um técnico judiciário ser promovido a analista judiciário, ou um agente da Polícia Civil ser promovido a um delegado, um técnico da Receita Federal ser promovido a auditor fiscal. Então, haja visto essa disparidade da possibilidade de ocupar um cargo de uma carreira diferente da sua, sem ser aprovado em concurso público. Em razão disso, o STF ditou a súmula vinculante número 43, que diz que é inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Portanto, pessoal, lembrar que o acesso ou ascensão é uma forma proibida, uma forma inconstitucional de provimento, e a lei só admite a progressão funcional e a promoção, tá certo? Então, questão resolvida, vamos para a questão de número 4. E a questão 4 é a questão da CESP, foi realizada em 2013, foi cobrada em 2013, melhor dizendo, e pede o seguinte: julgue os itens que se seguem com base no disposto nas leis 11.416 e 12.618, tá bom? E diz o seguinte: de acordo com a lei 11.416, em um tribunal, o inspetor de segurança judiciária deverá ser ocupante de cargo de carreira de analista judiciário. A questão, pessoal, está certa. A gente já viu isso no artigo 4º, parágrafo 2º, que diz o seguinte, vou aqui colocar na tela: aos ocupantes do cargo de carreira de analista judiciário, área administrativa, e da carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, são conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente, para fins de identificação funcional. Lembrando que não são cargos autônomos, é basicamente só uma identificação funcional diversa. Então, se um analista da área administrativa tem funções relacionadas à segurança, será denominado inspetor. Se é um técnico judiciário, ele será denominado agente de segurança judiciária, tá bom? Então, questão resolvida, a questão está certa. Vamos para a questão número 5, também da banca CESP. E a questão 5 pede para julgar a seguinte afirmação: no âmbito da jurisdição de cada tribunal, é vedada a nomeação, em qualquer caso, de parente em linha reta até o 3º grau para cargo em comissão, mesmo que o nomeado ocupe cargo efetivo de analista judiciário e a nomeação ocorra por magistrado diverso do que determinou a incompatibilidade. Então, pessoal, a questão está errada. Por quê? Porque apesar de haver realmente essa vedação da primeira parte do dispositivo, há uma pequena exceção, que é quando o servidor for analista judiciário e a nomeação ocorrer por magistrado diverso do que determinou a incompatibilidade. Vamos explicar isso um pouquinho? Imagina o seguinte caso: eu não tenho nenhuma vinculação com o tribunal, não passei nenhum concurso público, mas meu pai é juiz. Então, meu pai, ele determina a minha nomeação, ele me nomeia para um cargo em comissão. Nesse caso, pessoal, a vedação expressa em lei. Eu não posso assumir esse cargo.
Contudo, imagine o contrário. Imagine que em um certo tribunal há 5 varas judiciárias, né? 5 varas federais, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e meu pai é juiz da primeira vara federal. Contudo, eu sou servidor efetivo, sou analista desse mesmo tribunal, né? E sirvo da terceira vara federal, por exemplo. Sou lotado da terceira vara. Então, veja, nada impede que o juiz da terceira vara me nomeie a um cargo em comissão. Por quê? Porque eu sou um servidor efetivo, sou um analista efetivo, fui aprovado em concurso público, e o juiz que me nomeou não é meu parente em linha reta. Meu parente está em outra vara, meu pai está em outra vara. Portanto, há essa pequena exceção, é o que nos diz o artigo 6º dessa lei, que diz o seguinte: no âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo, é vedada a nomeação ou designação para os cargos em comissão e funções comissionadas de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo a de ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado que determinou a incompatibilidade, magistrado determinando da incompatibilidade. Então, apesar dessa vedação, há essa pequena exceção, né, para o técnico analista que tem essa vinculação, e por isso a questão está incorreta, tá bom? Então, pessoal, vamos prosseguir para a questão 6, que aborda um tema muito cobrado, que é o tema do adicional de qualificação. E a questão pede para julgar a seguinte assertiva: servidor público ocupante do cargo de analista judiciário que adquirir conhecimentos adicionais em razão da realização de cursos de interesse do Poder Judiciário fará jus ao adicional de qualificação. Então, pessoal, essa questão ela está certa conforme o artigo 14 da referida lei. O adicional de qualificação, pessoal, nada mais é do que um adicional, uma motivação para que o servidor ele busque aperfeiçoamento pessoal, para que ele busque uma formação acadêmica que irá aumentar o seu desempenho nas suas funções, para que ele busque treinamento, para que ele seja um profissional realmente mais qualificado. E, em contribuição a isso, de forma a incentivar isso, o Poder Judiciário ele oferta uma porcentagem em cima de seus vencimentos, um adicional, a depender da sua qualificação. Esse adicional, pessoal, ele é previsto nos artigos 14 e 15 da referida lei. O artigo 14 diz o seguinte: é instituído o adicional de qualificação destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido estrito ou amplo, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. O parágrafo 1º diz o seguinte: o adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para o ingresso do cargo. Então, por exemplo, se o cargo de analista requer formação, requer bacharel em direito, então você não pode usar esse curso, não pode requerer o adicional de qualificação com base nesse curso, porque ele já é requisito para investidura no cargo, tá bom? O parágrafo 3º diz que, para efeito do disposto deste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, certo? O parágrafo 4º diz, ele impõe uma duração mínima dos cursos de pós-graduação, diz que ele terá que ter pelo menos 360 horas. E temos aí também o parágrafo 5º, que fala das pensões, vou colocar aí na tela para você dar uma lida. E a grande novidade, pessoal, é o parágrafo 6º, que diz o seguinte: o adicional também é devido ao técnico judiciário portador do diploma de curso superior. Isso foi incluído pela Lei 13.317 de 2016, então é uma alteração muito recente. Fica até o fim, pessoal, porque no final eu vou colocar todos os artigos que foram alterados num pequeno quadro. Então basta você tomar nota, copiar, mas por hora atente a esse parágrafo 6º. Então, se o técnico, que para sua investidura requer tão somente nível médio, se ele for portador de diploma de curso superior, ele fará jus, melhor dizendo, a esse adicional. E de quanto é esse adicional? O percentual, pessoal, de cada adicional, eles estão definidos no artigo 15 dessa lei, que fala o seguinte: o adicional de qualificação incidirá sobre o vencimento básico do servidor da seguinte forma: 12,5% em se tratando de título de doutor, 10% no caso de título de mestre, 7,5% no caso de especialização,
1% para o servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3%. E a novidade, não é? 5% para os técnicos judiciários portadores de diploma de curso superior. Então, pessoal, primeira coisa, esses percentuais, eles são progressivos. Os percentuais dos incisos 1, 2, 3 e 6, que dizem respeito à formação acadêmica, né? Curso de especialização, pós-graduação, doutorado, nível superior. Então, esses percentuais, eles são progressivos, de modo que o superior exclui o inferior. Então, por exemplo, se eu sou um analista, né, sou mestre, vou receber 10%. Se eu fizer um doutorado, eu não vou receber 10% do mestrado, mais 12%, 12,5% do doutorando, totalizando 22,5%. Não, eu vou receber só o 12,5%. Por quê? Porque o superior, ele exclui o inferior, tá bom? Então, essa progressão. A única forma de acumulação seria um desses títulos acadêmicos com o adicional do inciso 5, que diz respeito à ação de treinamento que são afetadas em regras pelo Poder Judiciário. É o que diz justamente o parágrafo 2º do artigo 15, que fala o seguinte. Aliás, parágrafo 1º, desculpem, que fala o seguinte: em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos 1, 2, 3 e 6 deste artigo, do caput deste artigo, melhor dizendo. Então, perceba, eu posso muito bem acumular meu título de mestrado, 10%, com a minha graduação, a minha qualificação, desculpem, resultante do meu treinamento, que pode ser de 1% até 3%. Então, há essa possibilidade de acumulação apenas nesses casos, tá bom? O parágrafo 2º, pessoal, vou botar aí na tela, ele fala da duração do adicional do inciso 5. Fala o seguinte: os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no inciso 5 deste artigo serão aplicados pelo prazo de 4 anos a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de 120 horas. Então, percebam, para fazer jus, a esse 1%, eu tenho que completar 120 horas de treinamento. Completei essas horas, vou receber 1% a mais do meu salário. Contudo, pessoal, esse adicional ele não é vitalício. Ele só dura por 4 anos. Terminou os 4 anos, a menos que eu tenha totalizado mais 120 horas, eu perderei esse adicional, tá bom? E o parágrafo 4º vai dizer o seguinte, aliás, o parágrafo 3º, melhor dizendo, desculpem esse erro. O parágrafo 3º, ele fala que o adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Então, percebo, esse adicional, ele não retroage. Ele só é válido a partir da apresentação do título. Então, imagine que eu concluí meu doutorado em janeiro, mas só apresentei em dezembro e requeri, né, o pagamento dos adicionais que se passaram, né, alegando que eu já era doutor nos demais meses. Nesse caso, eu não terei esse direito porque só vale a partir do dia que o título é apresentado ao Poder Judiciário, sendo irrelevante o dia em que ele realmente foi expedido, tá bom? E a questão 7 pede para analisar a seguinte situação. Ana é analista administrativo de um Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e quando ingressou neste tribunal, possuía a graduação do curso de Contabilidade. Ao longo dos anos, ela concluiu os cursos de especialização, lato sensu, mestrado e doutorado. De acordo com essa situação hipotética, e nos termos da Lei 11.416, Ana terá direito ao adicional de qualificação A. Apenas relativo ao doutorado. B. Apenas relativo ao mestrado, uma vez que o curso possui pertinência com as atribuições do cargo que ocupa. C. Em relação à especialização lato sensu, mestrado e doutorado, pois a gratificação visa retribuir o servidor que se aperfeiçoa durante o exercício do cargo. D. Apenas da especialização, pois foi o que possibilitou a ela o direito ao percebimento da gratificação. E apenas do mestrado e do doutorado cumulativamente. Então, pessoal, mais uma vez aqui a questão sobre adicional de qualificação. E como vimos, pessoal, as qualificações, os adicionais decorrentes da formação acadêmica, eles são progressivos e o superior exclui o inferior. Então, veja o seguinte, quando ela adquiriu a especialização, ela recebeu um adicional. Quando ela concluiu o mestrado, o adicional do mestrado
se sobrepôs ao adicional da especialização. E quando ela concluiu o doutorado, o adicional do doutorado se sobrepôs ao do mestrado. Portanto, ela só tem direito ao adicional relativo ao doutorado. Então, a assertiva certa é a assertiva A. E, finalmente, a questão número 8 pede para julgar o seguinte item. É requisito de escolaridade para o ingresso no cargo de auxiliar judiciário curso de ensino médio ou curso técnico equivalente correlacionado com a especialidade, se for o caso. Então, pessoal, essa assertiva está falsa. Por quê? Como eu falei no começo da aula, os 3 cargos principais dessa lei, eles têm requisitos distintos de escolaridade. Para analista judiciário, deve ter curso superior completo, tá bom? Para curso técnico judiciário, deverá ter pelo menos ensino médio ou curso técnico equivalente. E para o cargo de auxiliar judiciário, que a questão pede, só é requisito o curso de ensino fundamental completo. Portanto, a questão está errada. E esses requisitos, pessoal, eles estão expostos no artigo 8º. Vamos dar aqui uma pequena lida. Artigo 8º. São requisitos de escolaridade para o ingresso. Inciso 1. Para o cargo de analista judiciário, curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionada com a especialidade, se for o caso. Inciso 2. Para o cargo de técnico judiciário, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente correlacionado com a especialidade, se for o caso. E, inciso 3, para o cargo de auxiliar judiciário, curso de ensino fundamental. O parágrafo único diz o seguinte: além dos requisitos previstos nesse artigo, poderão ser exigidos, formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso, tá bom? Então, pessoal, queria aqui dar 2 recados bem rápidos. Primeiro, inscreva-se no canal, pessoal, para não perder nenhuma aula. Dá um trabalho fazer esses vídeos, então o trabalho que você tem me retribuindo é muito menor, só clicando aqui no gostei e se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Eu queria te pedir isso. E também, pessoal, eu queria dar uma dica na nossa fanpage do Facebook. Lá, todos os dias, pessoal, todos os dias, estaremos dando dicas para esses concursos. Todos os dias, pessoal. Então, curta lá para que você receba também essas dicas. Quando for usar o Facebook, for se relacionar com as pessoas, você também estará estudando, tá bom? Então, eu quero agradecer a sua atenção, agradecer por ter vindo aqui assistir esse vídeo. Bons estudos, deixe seu feedback aí nos comentários e, a depender, faremos aí logo a segunda parte dessa aula, tá bom? Então, aquele abraço, bons estudos e até a próxima.